Olá, bom dia, graça e paz em nome de Jesus. Deus te abençoe nesta terça-feira, dia 12 de março, 6 horas da manhã. Que o Senhor derrame da sua bênção, da sua graça sobre a tua vida, sobre a tua casa, em nome de Jesus. Eu quero te convidar a abrir a tua Bíblia na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, verso 29. Nós vamos dar sequência à leitura do ponto que paramos ontem. Enquanto você encontra aí, nós vamos orar. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por esta manhã. Pedimos que o Senhor nos dê entendimento e compreensão da tua palavra para colocarmos ela em prática. Dá-nos também, Senhor, do teu Espírito Santo e dá-nos sabedoria em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Vamos dar sequência, nós começamos a falar sobre a ressurreição dos mortos. O tema aqui neste capítulo é a heresia de que não há ressurreição, que Cristo não ressuscitou, e que não há ressurreição dos mortos. Era a heresia que estava sendo pregada, anunciada na igreja em Corinto, dizendo que não havia ressurreição. Então Paulo ele está aqui argumentando em cima desta heresia e dizendo e argumentando com esta igreja em favor da ressurreição, dizendo inclusive, olha, se Cristo não ressuscitou, a nossa fé é vã, se Cristo não ressuscitou, nós continuamos no pecado. E então, no versículo 29, Paulo, continuando a sua argumentação, diz: de outra maneira, que farão os que se batizam por causa dos mortos? Se absolutamente os mortos não ressuscitam, por que se batizam por causa dele? Há muita discussão a respeito desse texto. Muitos perguntam, pastor, o que isso significa? Quando você não entende um versículo, às vezes se torna mais fácil entendê-lo por meio da eliminação daquilo que ele não pode estar dizendo, porque a Bíblia, ela explica a própria Bíblia e a Bíblia não se contradiz. Então, o que ele não está dizendo nesse versículo? O que ele não pode estar dizendo nesse versículo? Que uma pessoa que morreu possa ser salvo pelo batismo de uma outra pessoa em seu favor. Não existe base bíblica para isso. Então, Paulo não está falando sobre isso. Amém? A segunda coisa, e é um argumento que eu vi outro dia alguém falando sobre isso e eu achei interessante, é que Paulo estava dizendo, como ele está falando desta esperança de uma vida após a morte, a ressurreição dos mortos, então Paulo pode estar argumentando de que assim, olha, por que uma pessoa vai querer se batizar, vai querer seguir a Cristo, se não há ressurreição dos mortos? Então, ele está dizendo assim, olha, vamos imaginar que alguém que pregou a Cristo para outra pessoa, essa pessoa era um cristão fiel, legítimo, era alguém que era um modelo, um exemplo, era um exemplo de fidelidade, de testemunho. Essa pessoa morreu. Então ficou na vida de alguém este bom testemunho. E essa pessoa, então, por que ela vai querer seguir o caminho? Porque o batismo, ele traz o significado de mergulhar. O batismo traz o significado de compromisso, de comprometimento, e Paulo vai falar sobre isso já na sequência, o comprometimento que ele tinha por causa de Cristo. Mas e se Cristo não ressuscitou, se não há ressurreição dos mortos, para que comprometimento? Por que se comprometer? Então Paulo está dizendo, para que essa pessoa vai querer se batizar, se comprometer, se não há ressurreição dos mortos? Porque ela está seguindo o exemplo de um cristão que posteriormente faleceu, morreu, e ele era um exemplo, ele era um cristão legítimo, fiel. Então Paulo continua e argumenta, dizendo assim, e por que também nós nos expomos a perigo a toda hora? Paulo está dizendo assim, olha, por que eu vou arriscar minha vida? Versículo 31, dia após dia morro. Por que eu vou me arriscar por Cristo se não há vida após morte, se não há ressurreição dos mortos? E ele continua e ainda diz mais, eu protesto, irmãos, pela glória que tenho em vós outros, em Cristo Jesus nosso Senhor. E ele ainda diz mais, se como homem lutei em Éfeso com feras, que me aproveita isso? Veja, eu me arrisquei lá à toa. Mas lembre-se que Paulo, ele argumentou que a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo é o sinal da aprovação de Deus. E ele ressuscitou porque ele foi aprovado, o seu sacrifício foi aceito. Então essa é a nossa esperança, a ressurreição.
E ele continua e diz mais: se como homem lutei em Éfeso como feras, que me aproveita isso? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, que amanhã morreremos. E amanhã acabou tudo, não tem mais nada. É isso que Paulo está dizendo. Olha, se não há ressurreição dos mortos, se nós não vamos comparecer perante o Senhor, se não há um lugar destinado para os ímpios e outro para aqueles que são crentes fiéis, vamos comer e beber, porque amanhã nós vamos morrer e acabou, não tem mais. Então Paulo está aqui argumentando contra esta heresia de que Cristo não ressuscitou e de não haver ressurreição dos mortos. Ele diz: não vos enganei, não vos enganeis. As más conversações corrompem os bons costumes. Paulo está dizendo: olha, cuidado com o que é falado, cuidado com essas influências que vocês estão recebendo, porque elas corrompem os bons costumes. Elas podem te afastar do caminho de Deus, te afastar do Senhor. E ele então diz no versículo 34: tornai-vos a sobriedade, como é justo. Lembra que eu falei sobre uma das traduções para embriagar, se intoxicar? Então ele está dizendo: tornai-vos a sobriedade, como é justo, e não pequeis, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. Isto digo para vergonha vossa. O que ele quer dizer, não tem conhecimento de Deus para vergonha vossa? Porque haviam pessoas ali que conheciam a doutrina, mas elas não acreditavam e não seguiam a doutrina. É disso que Paulo está dizendo. Então Paulo agora vai argumentar, porque havia também esta pergunta que ela tinha um fundo de zombaria. Porque lembra que eu falei que para os gregos, e nós estamos falando de Corinto, onde é uma cidade com essa influência grega, eles entendiam que o corpo, a matéria era ruim e o espírito era bom. Então eles argumentavam: por que o homem vai querer, por que Cristo vai querer voltar ao seu corpo por causa da ressurreição, ou ele voltou por causa da ressurreição de Cristo? Ou um homem vai querer ressuscitar dos mortos, na ressurreição dos mortos, se o espírito é bom e a matéria é ruim? Então eles argumentavam isso, havia essa filosofia do dualismo, nós falamos sobre isso anteriormente. Então Paulo começa a argumentar sobre como será o corpo daqueles que ressuscitam. E ele diz então: mas alguém dirá, como ressuscitam os mortos e em que corpo vem? Veja, eles estão, é um termo jocoso, de zombaria, que eles estão fazendo essas perguntas. Insensato, responde Paulo. O que semeia não nasce se primeiro não morrer. E quando semeias, não semeias o corpo que há de ser, mas o simples grão, como de trigo, o de qualquer outra semente. E ele então continua para que eles tenham esse entendimento de que nosso corpo vai ser transformado, que nós seremos transformados, mas Deus lhe dá corpo como lhe aprouve, como lhe aprouve dar, e a cada uma das sementes o seu corpo apropriado. Veja, tudo Deus faz com ordem. Nem toda a carne é a mesma, porém uma é a carne dos homens, outra dos animais, outra das aves e outra dos peixes. Também há corpos celestiais e corpos terrestres, e sem dúvida uma é a glória das celestiais e outra a dos terrestres. Então Paulo está falando: olha, há diferentes tipos de corpos que foram dados por Deus conforme aprove, e a glória é diferente, a glória do terrestre é diferente do celestial. Aqui, inclusive, no versículo 41, nós podemos trazer isso e falar: olha, que cada um vai receber o seu galardão, e esse galardão, ele é diferente para cada pessoa, conforme as suas obras. Não vamos ter tempo de falar sobre isso aqui. A salvação é igual para todos, mas o galardão, a recompensa, não. A recompensa é conforme o trabalho de cada um, a fé de cada um. Uma é a glória do sol, outra da lua, outra das estrelas, porque até entre estrela e estrela há diferença de esplendor. Olha aí, falando de recompensa, de glória. Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Então agora, depois de lhe falar que cada semente tem o seu corpo, conforme Deus deu, agora ele diz: pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção, é esse nosso corpo aqui. Ressuscita na incorrupção, um corpo incorruptível, glorificado. Semeia-se em desonra, ressuscita na glória.
Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder, ou seja, é um outro corpo, é um corpo agora transformado. Então a ressurreição aponta para que cada um receberá um corpo transformado, um corpo modificado, não é mais o mesmo corpo. Não é mais o mesmo corpo corrupto, fraco, mas agora é um corpo incorruptível, um corpo com honra, um corpo com força, com poder. Semeia-se, portanto, o corpo natural, ressuscita o corpo espiritual. Então, após o corpo natural, haverá ressurreição deste corpo como um corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. O último Adão é Jesus. Mas não é o primeiro espiritual, e sim o natural, depois o espiritual. Veja, primeiro o natural, depois o espiritual. O primeiro homem é formado da terra, é terreno, o segundo homem é do céu. Como foi o primeiro homem, o terreno, diz a palavra do Senhor, como foi o primeiro homem o terreno, tais são também os demais homens terrenos. Está falando de nós, de maneira geral, da humanidade. E como é o homem celestial, tais também os celestiais. Então ele está falando agora daqueles que aceitaram a Cristo, que creram em Cristo. Então tal é Jesus, tal seremos nós, receberemos um corpo glorificado. E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do que é celestial. Amém? E ontem eu falei um pouquinho, como eu disse, de uma maneira geral. Hoje eu quero trazer, de uma maneira, abrir um pouquinho mais o teu entendimento a respeito desse tempo final. Porque Paulo está falando da ressurreição dos mortos. E ontem, como eu disse, eu me baseei principalmente na ressurreição dos mortos, no último dia, que nós podemos apontar lá para o final do milênio. Mas, se nós abrirmos um pouco esse assunto, nós podemos ver que há esta última semana de Daniel, que são 7 anos, onde o Senhor tratará com toda a humanidade, principalmente com Israel, mas nessa última semana, que é chamada de tribulação, em algum momento vai haver a ressurreição dos mortos e o arrebatamento da igreja. A ressurreição dos mortos é daqueles que já morreram em Cristo, ressuscitarão. Veja, nós estamos em espírito. A palavra do Senhor diz que em espírito, quando nós morremos aqui, fechamos os nossos olhos aqui, em espírito nós já estamos com o Senhor, aqueles que são de Cristo. Ou nesse lugar de tormento, já sofrendo o tormento. Agora, veja, entenda esse momento que há dentro deste período de 7 anos, onde em algum momento, alguns dizem que é no início, outro no meio, outro no final, haverá o arrebatamento. Mas o arrebatamento da igreja é precedido pela ressurreição daqueles que morreram em Cristo, que nós vamos nos encontrar com o Senhor nos céus. Depois nós temos mais uma ressurreição dos mortos. No final dos 7 anos, na segunda vinda de Cristo, todos aqueles que não dobraram os joelhos para a besta, não dobraram seus joelhos para a imagem da besta, não receberam a marca na testa nem no dorso da mão e foram martirizados durante este período de tribulação, morreram durante esse período de tribulação, morreram em Cristo, também ressuscitarão. E depois nós temos no final do milênio a ressurreição. Nós recebemos um corpo glorificado. Cristo diz que aonde o ímpio é lançado é um lugar onde o fogo não se apaga e o verme não morre. Ou seja, a carne não é consumida pelo fogo, a carne não é consumida pelo verme, mas é um ciclo que não acaba de sofrimento. Porque ali naquele momento, diz a palavra, que nesta ressurreição do último dia, haverá então um momento de juízo aonde Satanás, o inferno e todos os anjos caídos serão lançados no lago de fogo e enxofre. A partir desse momento, nós vemos que é a derrota final de Satanás. Mas nós, se estivermos vivos durante o período do arrebatamento da igreja, receberemos num piscar de olhos, vamos ver isso amanhã, estaremos com o Senhor nas nuvens, sem antes ser precedido da ressurreição dos mortos que morreram em Cristo. Amém? Só mais um pouquinho para você ir aos poucos entendendo cada vez mais este período final, amém? Desses 7 anos finais que ainda vão começar. Nós estamos no período do princípio das dores,
nos últimos dias, que nós falamos ontem, inclusive, nós vivemos os últimos dias, porque a palavra de Deus diz que nos últimos dias derramarei do meu Espírito Santo. O Espírito Santo foi derramado lá em Pentecostes, então nós estamos vivendo os últimos dias. Amém? Glória a Deus, eu quero convidar você a orar em nome de Jesus. Se você tiver alguma dúvida, como eu disse, nós estamos falando de uma maneira geral, de linhas gerais, tentando manter aqui o nosso tempo, o nosso horário, porque para não atrapalhar aqueles que trabalham, aqueles que estão saindo de casa, para que possam participar até o final. Amém? Vamos orar então. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por esse dia, nós queremos pedir a tua bênção, a tua graça, queremos pedir a tua, Senhor, a tua sabedoria. Pedimos que o Senhor nos perdoe dos nossos pecados e que o Senhor nos abençoe nesse dia, abençoe a nossa família, traga paz, saúde, proteção. Que o Senhor possa nos dar cada dia mais fome e sede de Ti, da Tua palavra, de Te buscar, de estar com o Senhor, em nome de Jesus, de ter intimidade contigo. Vai abençoando toda a obra das mãos do Teu povo para que prospere, em nome de Jesus. Todo lugar onde eles pisarem a planta dos seus pés, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Pai, nós Te louvamos. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Que Deus te abençoe nesta manhã, que você tenha um dia de paz, de alegria, em nome de Jesus Cristo. Deus te abençoe. Um bom dia para todos.